Bom, olá a todos que assistem esse vídeo, é um prazer estar com vocês aqui no meu vídeo. Meu nome é Sandro, eu sou aluno de Lógica de Programação, a turma 1 do professor Aquiles Bulamac na UFRN, e estou trazendo para vocês um vídeo de como eu estou criando meu jogo, né, a primeira parte, assim, melhor descrito, ou como a gente pode chamar de fase 1, né? A minha fase 1 do meu projeto em si, né? Mas antes de mostrar a fase 1, começar aqui com a descrição do Colab Educ, no qual meu jogo, no que meu jogo se baseia, né? Então, o nome do meu jogo é Aprendendo Períodos, né? Um jogo educacional de língua portuguesa para ensinar períodos simples e compostos, né? E da descrição. Que é um jogo educacional que tem o objetivo de ensinar período simples e composto através do uso de imagens, textos, sequência textual, em que o jogador absorve inicialmente o conteúdo relacionado à frase, verbo e oração e, por conseguinte, período, e responde de acordo com os objetos de análise textual correspondente. Né? O jogador terá uma tela de instruções para aprender a jogar, além de breves resumos, uma interatividade similar a um game de perguntas e uma quantidade de 5 vidas e uma variedade de fases com diversos níveis diversificados, melhor dizendo. O projeto é destinado ao sexto ano do ensino fundamental, em que o nível de escolaridade permite a abrangência dos conteúdos citados. Então, a habilidade, neste caso escolhida, é classificar em texto ou sequência textual os períodos simples e compostos. Né? Projeto criado por mim mesmo. Então, é um projeto de língua portuguesa do sexto ano, né? Uma das habilidades da BNCC, que eu escolhi para estar criando o meu jogo. Né? Então, feito isso, sem mais delongas, vamos executar o jogo. Né? Abrir aqui direitinho. O jogo, só para deixar claro que o jogo aqui, ele já coloquei ele para executar, né? Eu vou até colocar para executar novamente. E ele vai entrar com a musiquinha normal. Mas, dessa vez, como nova implementação, eu coloquei esse botãozinho aqui para ele remover o áudio, né? Ou melhor, mutar o áudio, né? Deixar o áudio sem volume algum. Então, eu vou deixar mudo para não atrapalhar, certo? Não atrapalhar a explicação e, enquanto isso, mas se quiser colocar, o usuário quiser colocar, só colocar, não tem problema nenhum. Seguindo aqui para os créditos, né, o programador eu, Sandro da Silva Fernandes Júnior, aluno, né, da UFRN, de Ciências e Tecnologia, graduação, e como orientadora escolhi a professora, né, Maria Clara, que ela me ajudou a formular assim e bem as ideias em relação à parte principalmente da habilidade em si das correções textuais, algumas correções textuais, né? Que como está na primeira parte ainda, né, falta muita coisa assim ser readequada assim para o jogo ficar basicamente completo. Voltando aqui para as instruções, bom, aqui, né? Este game foi desenvolvido com o objetivo de estimular o aprendizado de períodos simples e compostos, introduzindo os conceitos de frase, verbo e oração aos alunos do sexto ano do ensino fundamental na disciplina de língua portuguesa. Então, a habilidade BNCC contemplada foi classificar em texto a sequência textual os períodos simples e compostos. O jogo é constituído por 25 fases, né? Que inicialmente eu coloquei só 5 agora para mostrar, né? Essa primeira parte em que o jogador absorve inicialmente os conteúdos e partindo disso tem até 5 vidas para sobreviver. Na medida que vai avançando de fase, a dificuldade aumenta, ficando cada vez mais difícil sobreviver. Vamos voltar aqui e vamos jogar. Antes de prosseguirmos com a nossa diversão, iremos aprender um pouquinho sobre fases, verbos e orações. Vamos lá, pressione o botão continuar. Bom, aqui nada mais é que alguns conceitos iniciais, né, dados aos alunos, né? Agora que você já sabe, vamos prosseguir. Clique aqui. Muito interessante, né? Aquela breve introdução para mim chegar no assunto de período, né? A partir daí, ó, período simples e período composto. Agora sim, vamos nos divertir. Clique em jogar. Lembre-se, você tem 5 vidas.
Vamos jogar. Então, aqui logo nós podemos ver que temos 5 vidas. E aqui temos as fases. Temos também aqui um cronômetro que marca, eita, tenho que responder agora. Então vamos lá, né? Veremos hoje o eclipse lunar. Essa frase aí representa que tipo de período? Deixa eu ver. Período simples. Parabéns, você acertou. Só que aí tem aquela velha sacada. Como o jogo ainda está em fase inicial, ele sorteia assim, ó, apenas uma pergunta por vez. E as respostas quando as respostas estiverem erradas, ele diminui uma vida. Assim também, se acabar o meu tempo, né? Se na contagem regressiva eu não conseguir responder, ele também diminui a minha vida, quantidade de vida. Então, ó, vamos mostrar para mostrar como está acontecendo essa parte, né? Pronto. E tempo esgotado. Aí ele vai e volta para a fase, dessa vez menos um coraçãozinho. E rapidamente ele avança de fase assim, porque inicialmente, como ela não tá todas as fases aqui, né? Ele tá só passando de fase normalmente. Então vamos aqui, né? Avançar logo aqui rapidinho. Parabéns, você acertou. Ele sempre vem na mesma posição, né? Pronto. Parabéns, você concluiu o jogo. E se eu tentar jogar novamente, eu verei que realmente a palavra. Eu vou tentar aqui, ó. Eu verei que mudou a minha pergunta. Apesar de que a cada vez que eu vá trocando de fase, ele vai mudar a pergunta. Né? Inicialmente ela está só mudando cada vez que eu clico em jogar, né? Que eu termino o jogo, aí sim ele sorteia uma nova pergunta. E pode ver que ele sorteia aleatoriamente. Isso eu vou mostrar já já no código. Então esse é o projeto, né? Esse é a parte da fase do meu joguinho. E agora vamos para o que interessa, que é do vídeo, né? Que é a explicação do que está acontecendo aqui, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, não prolongando muito o vídeo, né? Aqui tem um tempo da questão que é de 30 segundos, né? 30 segundos é o tempo cada questão que vai diminuir, né? Quando é de vidas, tem os 5. Normal, isso eu estou definindo essas variáveis. Eu estou criando um array ou um vetor, assim pode chamar, que é um espaço, né, que eu posso armazenar várias variáveis dentro de uma só, assim eu posso escrever. E aqui nesse array, com essa estrutura de dados, eu posso simplesmente armazenar várias perguntas, né, como assim está descrito. Aquelas perguntas todas estão aqui. Eu tenho um outro array para determinar as perguntas corretas, ou melhor, qual é a resposta de cada pergunta, né? Como se fosse algo linear, né? Se a escolhida foi essa primeira aqui, então a resposta correta dela vai ser essa daqui, e assim por diante. E também tem o das respostas erradas, né? Como eu tenho 5 perguntas, eu tenho 5 arrays diferentes, com 3 respostas erradas de cada uma. Então, se a primeira é essa daqui, essa pergunta aqui, então eu tenho a resposta certa e mais 3 erradas. E assim eu vou distribuindo de acordo com as perguntas e a posição, né? Como está descrito aqui, ó, a posição da resposta certa é a posição da resposta errada. Que é quando, na hora que eu fizer o sorteio, eu vou saber qual a posição que eu estou armazenando tal resposta, né? Como melhor, a resposta certa, para ela não ficar exatamente na mesma posição e tudo mais. E um array aqui de sorteadas, que é para justamente controlar, né? Fazer esse controle e saber, se ela foi sorteada, é 1. Se não foi, é 0. Então, quando eu fizer essa verificação, eu vou saber qual foi sorteada e qual não foi sorteada, e a partir daí eu consigo controlar melhor e fazer com que eu não sorteie a mesma pergunta.
E também tem uma variável de posição clicada, né? A qual eu vou controlar qual é o, no caso do quadradinho, eu vou controlar qual quadradinho está sendo clicado. A fase começa com 1, a pergunta sorteada, todos os outros são variáveis. Essas partes aqui não mudaram, né? A imagem, o draw aqui, né? Dá para ver que é um código muito extenso, 900 e algumas linhas aqui. Eu só resumi brevemente. O draw aqui, né? Executando as funções. Tela zerou. Aqui é a tela do game over. Caso todas, como só tem 5 perguntas e 5 vidas, né? Por enquanto, quando ela perde todas as vidas, todos os coraçãozinhos, ele vem para essa tela de game over. E aqui, já adiantando também esse comando aqui, nada mais é do que a utilização de um time, né? Do tempo. Né? Uma data, eu tenho uma data e o tempo atual. Aí o tempo inicial é justamente o tempo que eu demarco, por exemplo, quando eu estou em alguma tela, por exemplo, quando eu clico, se eu cliquei, aí ele diz marque o tempo novamente. Então, o tempo inicial, que vai ser só a variável data inicial, tempo inicial. Aí aqui é tempo atual, eu só pego e subtraio o tempo atual menos inicial, eu vou ter o tempo que foi transcorrido. Aí se esse tempo for maior do que 7.000, que seria 7 segundos, né? Que aqui é 7 milésimos. Aliás, ó, é milissegundos, acredito, né? E 7 milissegundos aqui é 7 segundos, né? A tela volta para o menu, se caso for game over. Se não, aí tem aqui as outras funções. Eu vou só fechar aqui para não ficar um código muito grande. Aqui, ó, jogar. Acredito que não mudou muita coisa. Olá, seja bem-vindo. Aqui tem a verificação daquele. Pegando o quadradinho que fica lá no canto da tela. Se o volume for exatamente igual a esse aqui, que é o volume quando está 0.1, né, que é uma. Que é, não está um inteiro assim, posso dizer. Aí eu tenho que clicar. Aí eu posso clicar na imagem, né? Ou melhor, quando esse volume for igual a 0.1, eu vou ter a imagem tocando. Se não for, que é quando a imagem, quando eu clicar, a imagem ela for para zero, ou melhor, o output do volume for para zero, aí ele aparece a imagem de silencioso, que foi a que eu fiz o upload, né? Só isso mesmo, aqui continua a mesma coisa. Deixa eu fechar aqui. A tela de instruções não mudou muita coisa em relação da pasta. Tem algumas imagens, os textos colocados, só isso mesmo. Abrir créditos também não teve nada demais, tudo aqui bem textualizado, botão de voltar, tudo bastante tranquilo. E a partir daqui que começa as partes diferentes. Só texto. Dessa vez eu utilizei o mouse, né? Não seria o mouse expressed, ou melhor, para saber se o mouse foi tocado, foi clicado, né? Se eu cliquei no mouse, né? Mouse clicker, melhor dizendo. Estou apenas usando uma verificação para saber se eu estou, no caso aqui, se o mouse estiver. Na verdade, esse conceito é como utiliza lá no HTML, ou melhor, no CSS, de utilizar o hover, né? Que é quando você passa o mouse em cima. Seria basicamente o mesmo conceito, só que atrelado ao P5JS. É quando o mouse estiver sobre uma tal região, 195, 432 e o Y também. Quando estiver numa certa região, ele altera a cor, né? E no caso fica preto. O que não tinha nada fica preto. E assim eu faço para todos os botões. O overpass aqui, overpass é a fonte, né? Aqui não mudou muita coisa do passado. Isso permaneceu o mesmo rodapé, inclusive, só mudou o texto. Tem os conceitos iniciais, né? Não mudou, não tem muita coisa aqui, né? Só basicamente texto, cores, só isso mesmo. Abrir introdução. Bom, aqui também, ó, só tem texto, bem simples.
Abrir conceitos período. Também só tem textos. Muito simples. Abrir fase 1. Bom, aqui tem uma sacada interessante. É que é a questão das vidas, né? Na verdade, aqueles corações são imagens. Então, quando a quantidade de vidas for igual a 5, aí eu vou ter 5 imagens daquela posicionada em uma determinada coordenada X. E se não, ó, se for 4, eu vou ter 4 imagens, 3 e assim por diante, até chegar a 0. Se não tiver nenhuma, eu vou para aquela tela de Game Over, né? Tela 9 é Game Over, assim colocado. A data, que eu já expliquei anteriormente, aqui é basicamente só para fazer aquela alteração do tempo, por exemplo, que o tempo marca um cronômetro aqui de 30 segundos, né? Se o tempo for menor do que 10 segundos, aí ele pega o tempo da questão, que é 30 menos esse tempo dividido por 1000 para dar em segundos e aqui o inteiro, ou seja, vai ficar 30, aí ele vai ficar subtraindo o tempo até chegar a 0 e ele para lá. E aqui da mesma maneira, né? Se o tempo for menor do que 30 mil, se ele for maior do que 30, ele vai para a tela de tempo esgotado e assim por diante. Essa fase atual aqui, ela se modifica conforme acho que se eu não me engano é clicando, conforme eu vou clicando nos botões, eles vai alterando a fase, né? A fase começa vai lá de 1, 2, 3 e assim por diante. Perguntas na posição pergunta sorteada, que nada mais é quando eu estiver fazendo esse sorteio aleatório das perguntas de acordo com o índice, eu pegar e dizer pergunta, o que eu vou colocar aqui, né? A pergunta que vai ser colocada aqui vai ser exatamente a pergunta que eu sorteei, né? Vou sortear o índice da pergunta e assim eu digo, perguntas na posição 0, por exemplo. Se eu sorteei o índice 0, vai ser perguntas na posição 0 e assim determinado. E também aqui que é um código muito extenso, que basicamente é a mesma coisa aqui, né? Desse aqui é a mesma coisa desse. O que muda é só a posição, resposta certa. Que é quando eu for fazer o sorteio, lá na parte de baixo, eu vou fazer um sorteio da posição que a resposta vai ficar, né? Quando for feito aleatoriamente, né? O sorteio aleatório, a resposta vai ficar, sei lá, na posição 0, 1, 2, 3, né? Para não ficar aquela coisa sempre no mesmo canto. Se a resposta for igual a 0, eu tenho aqui um texto que vai ficar exatamente nessa posição. For na posição, ou melhor, se a pergunta for a primeira, né, eu vou colocar as respostas erradas da primeira pergunta. Se não, se foi a primeira, no caso a segunda pergunta, eu vou colocar a resposta da segunda pergunta e assim por diante. Aqui também funciona da mesma maneira, só que mudando só a posição da resposta, né? Quando a posição tá no vermelho, tá no amarelo, tá no verde, tá no azul. Enfim, é basicamente só isso mesmo, essa mudança. Até fechar aqui. Procurar aqui. No... Deixa eu ver que é um código muito grande esse abrir fase 1. Essa tela de acerto e erro nada mais é que a posição clicada é igual à posição resposta certa, né? Se a posição que eu cliquei lá, o vermelho, coisa, o amarelo, o azul, se ela for igual à resposta certa, eu vou exibir essa mensagem aqui. Parabéns, você acertou. E aí ele calcula um certo tempo, de 3 segundos, que é para me voltar para aquela tela novamente. Se não for certa, eu errei. E aí ele faz o cálculo do tempo, normalmente de 4 segundos, e volta para a tela 7, que é a tela das perguntas. A tela alternativa, que é só mais um textinho aqui para aparecer, tempo esgotado. Aí ele inicia um tempo novamente, um time, ele marca o tempo de novo, para quando chegar em 5 segundos, o tempo ser zerado e eu diminuir a vida, né? Que é o caso do tempo esgotado. E assim eu volto para a tela 7 novamente. Vamos passar aqui. Tela zerou. Parabéns, você concluiu o jogo. De novo ele marca o tempo. Se o tempo for maior do que 7 milissegundos ou maior do que 7 segundos, ele volta
para o menu, que é quando você zerou o jogo. Tem o mouse clicker aqui, que basicamente ele só vai, né? O mouse clicker é quando determinada coisa que eu quero clicar, eu uso o mouse clicker. Por exemplo, se eu quero saber que ele clicou exatamente na 10, mouse 10. Se ele clicou exatamente na posiçãozinha lá do som. Se ele clicou exatamente no som, eu vou verificar. Se o som está tocando e o volume é 0.1, ou seja, se está tocando e ele. Que sempre o som vai estar tocando, na verdade, mas aqui a diferença é que o volume dele vai estar mais alto um pouquinho. Se o volume tiver saindo o som, eu quero que não saia mais som. Se não, eu quero que saia som. Basicamente é só para quando eu clicar ele mutar ou ele voltar ao normal. Basicamente é só isso. E aqui tem outras funções aqui que também estou usando aqui. Essa parte aqui é porque tá. A do Outdent do P5JS fez isso aqui, mas enfim. Né? Se tela for zero, aí eu verifico para clicar naqueles quadradinhos, para exibir as telas normalmente. Tem muito segredo. E aqui, ó. Se a tela for 7, né? Que todas essas aqui. Inclusive, isso aqui tem até de resposta errada aqui, mas não tá influindo em muita coisa. E aqui, se a resposta for. Se a tela for 7, aí eu verifico, né? Se tá clicando nos quadradinhos, avanço de fase. Se a posição resposta certa for diferente de 0, né? Se for diferente daquela vermelha, que é a primeira, aí ele diminui a vida. No caso, ele só vai diminuir a vida se no lugar que tiver a resposta certa e eu não clicar nela, aí ele diminui a vida. Justamente a posição clicada, né, para me saber que eu marquei exatamente naquele quadradinho, por exemplo. Se eu marquei nesse quadradinho vermelho aqui no primeiro lá, eu vou ter que a posição clicada é 0. Se eu cliquei no outro de baixo, eu vou ter que 1, 2 e depois 3 e assim por diante. A tela exibida é 11, que é para dizer, você errou, ou coisa do tipo. Dependendo do erro ou do acerto, ele marca o tempo novamente, todas as vezes. Enfim. E aqui é onde chega, né? Sempre. Aqui é onde chega a parte das perguntas sorteadas. Ele sorteia, é um random, que é o método aleatório para você sortear do número mínimo de 0 até 5 e transformando ele inteiro, que é para ficar de 0 a 5, normal, purinho, basicão. Posição, resposta certa, né, 0 a 4. Enquanto sorteadas, pergunta sorteada, ou melhor, enquanto sorteadas na posição, pergunta sorteada for igual a 1 e fase for diferente de 5, sorteio novamente. É aquele caso, eu não quero sortear exatamente a mesma pergunta toda a vida, então vamos utilizar esse método aqui.